Boa noite, queridos e queridas irmãs e irmãos. Nós estamos aqui novamente transmitindo pelo YouTube o nosso culto de oração. Estamos numa quarta-feira à noite e estamos aí unidos virtualmente para a gente orar e também para refletir na palavra do Senhor. Nesse momento eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos refletir um pouco sobre a nossa nova identidade. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, a nossa nova identidade. Por que nova identidade? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, você tem uma nova identidade. Vamos responder essa pergunta. Antes de a gente iniciar, vamos orar ao Senhor pedindo orientação a Ele. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo importante que estamos aqui reunidos em Teu nome, transmitido para os irmãos que fazem parte desta igreja local, Igreja Batista Regular em Mangabeira, e também, ó Deus, as pessoas que estão assistindo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, abrindo seus corações e suas mentes, para que cada um possa aprender acerca de Ti. Usa Teu servo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, nossa nova identidade. E a pergunta para iniciar é: o que significa estar em Cristo? O que significa isso? Talvez você já saiba, mas eu quero dar uma ênfase, principalmente nessas passagens, tanto nessa de 1 Coríntios, como também vamos ver em Romanos, a gente entender melhor sobre essa expressão estar em Cristo. Estar em Cristo é uma localização? É como se você está em Cristo, você está em casa, ou no templo da igreja, ou pertencer a um clube, organização. Não. O termo em Cristo é a expressão resumida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo usa para dizer que estamos unidos em Cristo. Tá? Ele utiliza essa expressão mais de 160 vezes em suas cartas, considerando o termo nele ou no Senhor também. Então, 160 vezes é uma expressão de ênfase que tem um significado profundo, estar em Cristo. E isso é que a gente vai ver nesta noite, para a gente entender melhor a formação da nossa identidade. Tá? Olha o versículo 22 de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Olha lá o que o apóstolo Paulo fala acerca dessa passagem aí. Ele diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É a expressão em Cristo aí, que é bem clara, direta, logo para iniciar, né? Então, o que a gente começa a pensar, ou tentar entender aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Vamos ver o versículo 45, desse mesmo capítulo 15, versículo 45. Olha o que diz lá, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último, Adão, é espírito vivificante. Nota aí ele falando sobre duas expressões importantes. Paulo ele se refere a Adão e ele repete Adão, primeiro homem, e o último Adão, que é claramente Cristo. Você sabe disso. Pronto, primeira coisa que a gente vai ver especificamente, aí acabamos agora a nossa introdução, eu queria que você prestasse bem atenção, falando para a gente analisar essa questão de Adão como nosso representante. Adão foi o primeiro homem, a gente sabe, tá? O primeiro homem que Deus criou. E todos nós somos descendentes de Adão, tá? Ele foi o primeiro, nós fomos aqueles que vieram depois, lógico. Aí, preste atenção que no versículo 22, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando: em Adão todos morrem. Em Adão todos morrem. Então, o que significa isso? Nós estamos analisando
principalmente a pergunta está em Cristo. Agora, por que em Adão? Vamos lembrar que no versículo 45, a gente viu que existe um Adão, o primeiro homem, e o Adão, o segundo homem, que é Cristo. Tá? E aqui no primeiro homem, no versículo 22, a gente viu lá que Adão, quem está, assim como em Adão, todos morrem. Tá? Então, todos nós estamos em Adão, por isso todos morrem. Tá? Todos morrem porque estamos em Adão. Isso é natural. Nós nascemos, crescemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Agora, vamos para Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 19. Vamos lá. Romanos, voltando a sua Bíblia para Romanos, lá no capítulo 5, olha o versículo, a partir do versículo 12. Romanos 5, a partir do versículo 12. Que vai falar sobre Adão e Cristo também. Então, praticamente as mesmas coisas que Paulo tratou em 1 Coríntios capítulo 15, ele está dando ênfase também na carta aos Romanos. E aqui ele vai falar assim, no versículo 12. Versículo 12 é a referência ao pecado de Adão, conforme lá Gênesis 3:3. Lembra de Gênesis 3:3? Quando Deus institui um mandamento a Adão e ele não cumpre, ele instituiu e ele não cumpriu. Vamos ver o versículo 12 de Romanos. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Se nós formos para Gênesis 3:3, lá no início da palavra, lá no início da Bíblia, né? Primeiro livro, o que diz lá? Fala justamente sobre a desobediência de Adão, quando ele diz lá no versículo 3, Gênesis 3:3, quando ele diz assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Esse era o mandamento que Adão deveria ter cumprido e ele não cumpriu. Por isso, nós morremos. Você sabe disso, você já sabe disso. Mas talvez você, outra pessoa que está nos assistindo, talvez não saiba. Porque nós morremos? Porque Adão desobedeceu uma ordem direta que ele deu ao primeiro homem. Ele comeu junto com Eva e morreram espiritualmente, imediatamente. O que é morrer espiritual? Uma ruptura entre o homem e Deus. Houve o pecado criou uma barreira, uma parede intransponível entre o homem e Deus, imediatamente. E depois, gradativamente, algumas centenas de anos depois dos primeiros homens, principalmente do primeiro, depois ele morreu fisicamente. Tá? Então, espiritualmente, separação, e fisicamente, a morte corporal. Aí no versículo 12, a morte passou, nós lemos, a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ele não está se referindo aos nossos pecados individuais, mas por estarmos unidos com Adão como representante. Ele sendo representante, o que ele fez cabe a nós também. Ele pecou, e aí a palavra diz: todos pecaram. Não porque nós pecamos, mas porque pecamos em Adão na desobediência a Deus. Então, quando Adão desobedece a Deus, eu também desobedeci, você também desobedeceu. Toda a humanidade desobedeceu, todos os descendentes de Adão desobedeceu, todos nasceram, cresceram, envelheceram e morreram. A morte entrou por causa do pecado. Essa ideia da natureza representativa do pecado de Adão, nós vemos no verso 18. Olha o verso 18 de Romanos capítulo 12, aliás, Romanos capítulo 5, verso 18. Olha lá o que diz. Verso 18 diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos
para a justificação que dá vida. Então aí no versículo 18, ele está falando justamente isso, que a ideia da natureza é representativa do pecado de Adão, que nós vemos aí nesse versículo 18. Portanto, assim como uma só transgressão, veio o julgamento sobre todos os homens. E aí no versículo 19, novamente ele diz, olha o que ele diz no versículo 19. Ele diz assim, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vê que agora ele está falando de algo que aconteceu e uma alternativa para a correção, certo? Então, a humanidade sofreu consequências do pecado. Nós somos feitos pecadores, pecadores por natureza. Toda pessoa que nasce, já nasce pecadora, por causa da descendência do homem, certo? Então, ao responder à questão, quem sou? Alguém pergunta, quem você é? Aí nós deveríamos dizer, sou pecador. Como Davi, Salmo de Davi, o Salmo 51, versículo 5. Abre lá para você ver. Diz assim, ó, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, Davi está expressando uma realidade no nascimento já, certo? No nascimento. Não foi porque você pecou depois de ter nascido, não. Você já nasce na iniquidade. E a mãe já concebe o filho no pecado. Na realidade, não é o pecado do nascimento, mas é o pecado da natureza da criança que está nascendo, do bebê que está nascendo. Ele já nasce pecadora por causa de Adão. Imagine dois homens, Adão e Cristo, diante de Deus. Atrás de Adão está toda a humanidade de forma representativa unida a ele. E nós vemos, olha Efésios, eu quero que você vá lá para Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. O que diz lá? Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estamos espiritualmente mortos, nós somos escravos do mundo, do diabo, das nossas paixões pecaminosas. E nós somos também objetos da ira de Deus. Agora, segundo ponto importante é que Cristo é o nosso representante. Lembra que Adão é o nosso representante, mas Cristo agora é o nosso representante. É o primeiro Adão, o segundo Adão. Então, vamos entender como a gente constrói a nossa nova identidade justamente no segundo Adão. Porque o primeiro Adão, a nossa identidade é a identidade de pecador. No segundo Adão, nós temos uma nova identidade, nós somos nova criatura. O outro homem diante de Deus é o último Adão, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo representa todo aquele que confia nele como Salvador. Todo aquele que confia em que Cristo é o seu Salvador, Cristo representa essa pessoa. Então, Cristo vai te representar se você confiar nele como seu Salvador, como seu Senhor. Quais as consequências disso? Olha o versículo 18, nós já lemos, mas voltando para Romanos 18, tá? Nós estamos lá, vamos lá para Romanos 18, nós estamos analisando Romanos agora, voltando para Romanos 5, né? Versículo 18. Olha lá o que ele diz lá. Romanos 5, okay. Versículo 18. Nós já lemos, mas eu queria só dar ênfase novamente.
Ele diz o seguinte, versículo 18: por um só ato de justiça, olha, portanto, assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para condenação. Assim também, aí a segunda parte, nós vimos a primeira lá, deu ênfase na primeira com Adão, agora a segunda parte, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então a graça veio por só um ato de justiça. Qual é o ato de justiça? Você sabe. É Jesus morrendo na cruz. Aquele ato de justiça veio a graça para todos os homens que são justificados. E aí produz a vida. E o versículo 19 ele conclui. Olha lá o versículo 19. A primeira parte fala da desobediência. A segunda parte vai falar da obediência. Tá? Ó, lá na segunda parte do versículo 19 diz assim: assim também, por meio da obediência, de um só, muitos se tornaram justos. Lembra? A gente já leu. De um só, muitos se tornaram justos pela obediência. Então, aí, em cada versículo, portanto, a primeira ocorrência é todos e muitos. Se refere ao ato de que a humanidade sofreu as consequências do pecado de Adão. Lembra? Porque o versículo 18 diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, todos os seres humanos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação. E aí no versículo 19 ele diz: pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e assim também, por meio de desobediência de um só, muitos. Viu? Você viu as duas expressões, todos, muitos e muitos. Tá? Então, a segunda ocorrência de todos e muitos, sempre nos versículos aí, a parte de Adão e o primeiro Adão e o segundo Adão, todos e muitos, se refere somente a todos aqueles que confiam em Cristo e estão nele. Todos ou muitos, somente ele. Não é todas as pessoas, mas é só todos aqueles que confiam. Então, nós temos uma multidão de pessoas, muitas pessoas, todas as pessoas. Mas esses todos aí é somente aqueles que confiam. Então, separa do todos somente aqueles que confiam. Quais os resultados de estarmos nele, no segundo Adão, em Cristo? Gostaria de chamar a atenção para o princípio pelo qual Deus opera. Ele opera pela obediência e desobediência, desde o Antigo Testamento. Tá? Aí é como ele opera. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 28, lá Moisés coloca as alternativas diante da nação de Israel. Obediência e desobediência. Quais são os resultados? Da obediência, bênçãos tremendas. Já pensou? Da obediência, existe um resultado que são bênçãos tremendas. Deus foi claro com Moisés. Moisés passou a informação para o povo de Israel e disse: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Da desobediência, maldições terríveis. Elas são temporais para a nação na terra prometida. Tá? Essa obediência, desobediência, com resultados de bênção e de maldição, são temporais. Lembra? Deus escolhe um povo e durante esse povo ele pega esse povo, liberta do cativeiro e leva para a terra prometida. Esse tempo entre obediências e desobediências são temporais para a nação da terra prometida. Elas também são expressões de princípios eternos também. Porque, inicialmente, ela é como se ela fosse um exemplo dentro do natural da vida cotidiana, onde você recebe bênçãos ou maldições de acordo com a sua obediência ou desobediência, mas esse é um exercício para a sua eternidade. A eternidade não vai ter questão de desobediência, só obediência. E não precisa mais ter essa conotação. Por quê? Porque agora, no final, os princípios eternos são
eternos e perfeitos. Por exemplo, Cristo, desde o seu nascimento até os 33 anos, lembra que eu disse que as crianças nascem já com pecado? Cristo não nasceu com pecado. E desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, até os 33 anos, porque ele foi colocado, ele entrou em carne, ele habitou entre nós, ele teve uma vida perfeita e recebeu as bênçãos de Deus. Mas ele recebe as bênçãos de Deus depois de sua obra. Por sua morte na cruz, experimentou maldição pela desobediência. Como uma pessoa perfeita, obediente, recebe maldição. Né? Parece contradição. Mas ele experimentou maldição pela desobediência por ser nosso representante. Essa é a diferença. Lembra, Adão era nosso representante, ele desobedeceu, todos nós pecamos. Cristo é o nosso representante, ele obedeceu, mas se tornou maldição por nós, tá? Por ser nosso representante. E com isso, consequentemente, nos trouxe benefícios. Essa é a grande diferença. E aí nós vemos uma união em Cristo vivificante. Aí nós vemos, por exemplo, lá em João, capítulo 15, abra lá em João. Evangelho de João, tá? O Evangelho de João, capítulo 15. Lá nesse Evangelho, ele vai falar sobre a videira. Tá? 15, versículos de 1 a 5. O que diz lá? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, essa analogia que o Senhor Jesus está falando sobre o fruto da videira, você está ligado na videira, se você não estiver ligado, você não dá fruto nenhum, é para entender melhor Cristo em mim. Olha, é uma analogia interessante, porque a videira, o fruto só nasce se estiver conectado na videira, né? A seiva que passa para dar fruto. E nós temos que estar em Cristo para dar frutos. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. Volta lá, para ter um entendimento melhor para vocês. Olha o que ele diz lá em relação, mais para frente, depois dos Evangelhos, claro, depois de Atos, depois de Romanos, lá no 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Olha lá o que ele diz. Ele diz assim, ele diz: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha, o que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Corinto: vocês são dele, vocês estão nele. Ele diz: mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nota esse da parte de Deus. Da parte de Deus. Deus é aquele que nos une a Cristo. É Ele que nos une. Como acontece esta união que foi exemplificada pela videira e o ramo. Né? Isso não acontece do jeito que é lógico. A gente não pode. Estamos fazendo uma comparação. A gente não vai se conectar com Jesus e colar nele, né?
ser enxertado na videira, ele é a videira, nós somos os ramos. Não, é uma exemplificação, lógico. É uma união representativa. Então, o que é essa união, aliás, representativa? Ele assumiu toda a nossa responsabilidade de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Olha, ele se coloca no nosso lugar e toma toda a nossa responsabilidade que nós não poderíamos conseguir de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Toda a lei de Deus ele cumpriu, ele obedeceu em nós. Ele obedeceu por nós, certo? E foi toda a lei. Ele cumpriu cada lei de Deus que nós não poderíamos cumprir. Assumiu a nossa responsabilidade. Ele assumiu também a nossa pena de morte por não obedecermos. Nós não obedecemos a Deus, recebemos a pena de morte e ele se colocou no nosso lugar e assumiu a nossa culpa e sofreu no nosso lugar. Isso é algo que precisa ter claramente em nossa mente. Porque, olha, essa união representativa nos dá uma perspectiva correta de quem nós somos em Cristo. Porque ele assume nosso lugar. Ele assume as nossas responsabilidades de obedecer, de cumprir os mandamentos, e ele também se coloca no lugar do condenado. Nós somos condenados. E ele recebe uma pena de morte porque nós não obedecemos. A pena de morte era para nós e ele recebe por nós. Então, essa união representativa é você estar em Cristo. Eu preciso entender que eu estou em Cristo porque Ele que fez nós estarmos nele. Ele que fez. Ele nos colocou nele. Nós não resolvemos estar nele, Ele nos colocou nele. Ele assumiu a nossa posição. A nossa responsabilidade Ele cumpriu e a nossa pena Ele pagou. A morte na cruz. Então vem a união vivificante, e essa é a principal. E essa vem para nos selar. Porque por nós mesmos, sem a ajuda do próprio Deus, nós não conseguiríamos ter essa união vivificante. Que é o quê? Mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo vai selar a nossa união, por meio de quem, Senhor Jesus, pela fé, obtemos o sustento e o poder do Cristo vivo, que nos capacita a viver a vida cristã. Isso é que é estar em Cristo. Porque começa com o próprio Senhor Jesus se colocando no nosso lugar, fazendo tudo aquilo que a gente deveria fazer e não fizemos. Tanto aquilo que deveria ser cumprido e nós não cumprimos, e tanto aquilo que deveríamos ser condenados e não fomos condenados. Nós não sofremos nada e nem tivemos a responsabilidade de obedecer a palavra, de obedecer a lei de Deus, a exigência de Deus que ele teve. E aí, depois, para completar essa unidade, essa estar em Cristo, foi mediante o próprio Espírito de Deus que veio até nós, por meio de quem nós temos fé, pela fé, obtemos o sustento e o poder do Cristo vivo, que nos capacita a viver a vida cristã. Por isso você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você é nova criatura, você consegue ultrapassar as barreiras desta vida, confiando no seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja em Cristo. Se você não estiver em Cristo, você precisa entregar sua vida a Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo. Ajuda-nos a crescer no Teu conhecimento, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não se inscreveu, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Se você quiser dar um like também, fique à vontade. Deus esteja abençoando a sua vida, que nós possamos, logo mais no domingo, estarmos reunidos para louvar o Senhor em espírito e em verdade.
tá? Mesmo que seja virtualmente. No outro domingo, dia 12, se Deus assim permitir, nós vamos começar gradativamente a voltar, vendo todos os parâmetros necessários para a segurança. Deus esteja abençoando a sua vida. Ore pela nossa igreja, ore para que a gente possa crescer cada vez mais no entendimento da palavra, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.